Bom dia, queridos. Algumas semanas atrás eu estava lendo, buscando ao Senhor e ouvindo um louvor, e esse louvor falou demais comigo. E a gente canta esse louvor em momento de triunfo, e realmente é um triunfo que todo ser vai se prostrar diante do Senhor, todo ser vai reconhecer que só Ele é Deus. Mas aí veio uma tristeza no meu coração. Eu falei: o que está acontecendo, Senhor? Ele falou: não, mas isso é no grande dia. Não é hoje. Muitos vão morrer porque vão estar embaixo da terra deles, vão reconhecer que todos, e todo ser vai reconhecer que há um Deus. Não é hoje. Seria bom se fosse hoje. Daí eu falei: Deus, aumentou minha responsabilidade, aumentou a nossa responsabilidade como igreja. Da forma que nós estivermos vivendo, mais pessoas vão querer se achegar ao Senhor e vão ter coragem de se prostrar diante dEle. Vão ter coragem de reconhecer que há só um Deus Todo-Poderoso. Jesus veio reconectar o homem ao Deus Pai. E depois Ele deixou estabelecido aqui uma igreja com essa mesma responsabilidade. Ele derramou sobre nós. A presença do Senhor ficava nos santos dos santos. A presença do Senhor fica hoje dentro de cada um de nós que entendeu que há um Deus Todo-Poderoso. Cada vez que a gente abre a palavra de Deus para ler ou para orar, para buscar a presença do Senhor, o que Ele está fazendo nas nossas vidas, Ele está nos preparando para sermos igreja a cada dia mais. E muitas vezes eu me sinto egoísta, porque eu estou preocupado em resolver os meus problemas. E a gente está vendo o mundo lá fora morrer. E vai reconhecer o Senhor só depois da morte, para o juízo eterno. Cada um de nós nasceu com a certeza da eternidade. Mas existem dois caminhos depois da morte. Um caminho é na presença do Senhor e o outro caminho é passando calor mesmo. É na presença do diabo. E nós como igreja somos essa ponte. Jesus foi o religar e Ele nos estabeleceu como o corpo dele aqui na terra. Nós somos o religar. Nós fazemos parte dessa conexão de levar as pessoas à presença do Senhor. E muitas vezes a gente fica preso nas nossas próprias lutas. Então cada vez que a gente ouvir uma palavra, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente buscar, cada vez que a gente estiver cultuando, o que o Senhor está falando com a gente é o seguinte: quero preparar você mais e mais para ser parecido com seu irmão mais velho. Porque um dia nós fomos adotados. E nosso irmão mais velho nos deixou esse caminho. E ele nos ensinou, ele fez passo a passo, o que nós deveríamos fazer. Então, o meu objetivo hoje, no tema dessa palavra, está escrito: motivados pelo Espírito. Qual Espírito? O Espírito de excelência que já habita dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando encontrou com o Senhor, ele ficou cego por um período. E daí foram caindo as escamas dos olhos dele e ele podia enxergar. Porque ele lutava uma batalha de Deus. Ele lutava essa batalha com afinco a ponto de matar em nome de Deus. Ele era fiel àquilo que ele entendia. Então hoje, cada um de nós tem uma história espiritual, uma história religiosa, uma história familiar. Mas o Senhor quer cada vez mais colocar colírio e tirar as escamas para que a gente veja o poder dos poderes que já habita dentro de nós. Cabe a nós o quê? Conseguir tirar as escamas e ver tudo aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Eu entendo que vocês tenham situações, tenham lutas, e muitas vezes a gente quer vir ao culto porque eu quero ter o meu problema resolvido. Ele pode ser resolvido, ou não, como eu sempre falo. Mas o Espírito excelente de Deus já habita dentro da gente. E mesmo nós passando por luta, nós somos um instrumento dele na vida de outras pessoas. Então, vou falar desde o finalizar da palavra, é que a gente não venha ficar paralisado nas nossas próprias lutas, sendo que existe um Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós, para que a gente seja um instrumento poderoso por onde nós passarmos. Amém? O versículo base é o versículo dessa música que está em Filipenses 2:10, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Confesso que todas as vezes que eu cantei, que eu ouvi esse louvor, eu só estava triunfando e me prostrando diante dele, mas eu não estava vendo o que está mais por trás, nas entrelinhas da palavra. E aí eu fui muito confrontado com isso.
E a gente fica preso nessa exaltação. E é fantástico, a gente precisa exaltar o nome dele. Porque realmente todo joelho vai se dobrar. Da mesma forma que a gente vê em Apocalipse que os anjos adoram o Senhor, que eles não param 24 horas adorando e glorificando o nome do Senhor. Mas eu quero falar um pouco sobre a responsabilidade que ele deixou para a igreja. Para que nós venhamos estar exaltando o nome dele por onde nós passarmos. Todo aquele que um dia entregou a vida ao Senhor, ou que entendeu que ele te comprou, tem essa responsabilidade. E esses somos nós. Fala, nós somos o tabernáculo do Altíssimo. E ele nos fez nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva dele, e nos deu o objetivo de anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E as nossas trevas não podem ser suficientes para matar esse Espírito poderoso que habita dentro de nós. As nossas trevas não podem mais servir de escamas para nos fechar, para que a gente venha estar paralisado. Sabe, o inimigo, ele não quer só nos matar. Mas ele começa por um processo de falar assim, eu vou paralisar. Paralisou, acabou. Você pode ter um carrão, sem gasolina não vale nada. Eu trabalho com madeira. E às vezes as pessoas ligam, quero trabalhar, tenho experiência, tenho todas as ferramentas. Não, ou fala assim, tenho todas as ferramentas. Eu falei, e experiência? O ter todas as ferramentas, não, a gente precisa de experiência, né? Então, a gente não pode ficar paralisado. Se o inimigo conseguir nos paralisar, ele alcançou o objetivo dele. Porque a igreja está aqui para falar do amor de Cristo, para viver o amor de Cristo, para testemunhar o amor de Cristo. Agora, você não vai errar, a gente erra. Mas ele também nos ensinou que a gente errou, vai lá, limpa, fez sujeira, limpa, pede perdão, faz o caminho de volta. Porque santo foi só um que não pecou, nós. Fomos concebidos em pecado nos concebeu nossa mãe. A gente peca, a gente tem desejos maus. Não vocês, eu tenho. A gente tem vontades, falo, Deus, de onde vem essa vontade? Estou ouvindo o diabo? Para onde estão indo os meus olhos? Para onde está indo o meu pensamento? Então, não tem como a gente tampar o sol com a peneira e falar, é um santo homem de Deus que não peca. Todos nós pecamos. Mas a excelência dele faz com que as escamas caem e a gente tenha a capacidade de pedir perdão, fazer caminho de volta e não ficar paralisado no nosso erro, porque a gente vai errar. Introdução. Desenvolver o espírito excelente é, na verdade, deixar o Espírito do Senhor, que escolheu habitar em nossos corações, tomar o controle de nossas emoções e atitudes e nos colocar em ação como o corpo de Cristo. Vou ler de novo. Desenvolver o espírito excelente é, na verdade, deixar o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, tomar controle das nossas emoções e atitudes e nos colocar em ação como o corpo de Cristo. Já usei um exemplo ruim, eu vou usar de novo. Todo corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função. Às vezes a pessoa tem um calo no pé. Esse calo não tem função, só serve para doer. Uma verruga, não tem função, só serve para chupar sangue e a hora de bater, machucar. Mas nós não somos calo, nós somos parte do corpo ativo, a gente tem uma função específica. Então, a gente precisa fazer alguma coisa de forma prática. A gente precisa, no mínimo, viver e testemunhar. Como corpo de Cristo, nos foi delegada a responsabilidade de irmos e fazermos discípulos. Todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador deveria cumprir esse chamado. Daí a gente vai lá para Mateus 28, 18 a 20, muitos versículos que a gente sabe de cor mesmo, igual João 3,16, mas muitos. E a ponto de eu falar esse versículo sem pensar no que eu estou falando. Sabe aquelas músicas que a gente canta e não sabe o que está cantando? Quando eu vim para Cristo, eu vi que muitas músicas que eu cantava não edificavam nada, não. Principalmente no mundo do samba, né? Era ruim. Daí eu falei, nossa, eu cantava isso aí? Cantava para ela que ia pôr o nome lá não sei aonde. E fazer uma quizumba para enfeitiçar. Mas a gente não pensa, né? Mas muitas vezes a gente lê a palavra da mesma forma. Eu estou falando de experiência minha, mas de repente funciona para vocês também. A gente pode ler a palavra da mesma forma e a ponto dela não fazer mais um impacto. Não trazer mais um impacto nas nossas vidas. Mas Jesus deixou claro, esse foi o id dele. Isso foi a última palavra que ele deixou para os discípulos naquele momento praticamente de despedida. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu, na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os
a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então ele deixou uma promessa, ele deixou um id, ele deixou uma função para toda a igreja, para todos os seus discípulos, e deixou uma promessa que estaria com a gente. Quantas vezes a gente entra numa empreitada espiritual e fala: Deus, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou? O Senhor falou para eu ir, eu fui, agora eu estou com um problema. Mas ele deixou essa promessa, ele estaria com a gente, ele está com a gente. A gente tem que colocar em prática o Hebreus 11:1, porque senão a gente não vai conseguir viver. As coisas do Espírito funcionam, mas elas funcionam através da fé. Se ele disse, está dito, eu creio e vou caminhar. Eu não quero ser os discípulos antes de Pentecostes. Muitas vezes nós como igreja somos os discípulos antes de Pentecostes. Fala assim, trata na minha vida, cuida da minha vida, transforma a minha vida, que eu quero ser os discípulos pós-Pentecostes. Porque ainda que venha a perseguição, eu vou continuar fazendo a tua vontade. Ainda que queiram me matar, eu vou continuar falando do teu amor. Ainda que queiram me prender, eu não vou estar preso, porque a palavra do Senhor não está presa. Eu vou escrever bilhete e vou mandar. Mas nós como igreja, a gente fica preso nas nossas debilidades, ou nas nossas necessidades, e a gente paralisa total. Com bastante amor. Isso aí, assim, pode acontecer na vida de cada um de vocês, ou na minha vida. Vou confessar outra coisa, tudo que eu falo são experiências minhas. Quantas vezes eu me paralisei, quantas vezes eu fiz aquele voto de tolo, falei, não faço mais, não quero, cada um que se vire, eu quero a minha salvação e problema dos outros. Mas, como um corpo vivo que está conectado à fonte de água viva, sempre vai fluir água viva das nossas vidas. E Ele tem isso para cada um de nós. E vou falar, é muito gostoso quando a gente se sente parte do corpo e quando a gente se sente que a gente está fazendo alguma coisa realmente para Jesus. Porque ainda com sofrimento vem a alegria e o regozijo do Espírito. Porque as escamas vão caindo e a gente vai se colocando à disposição dEle. E Ele tem essa alegria para cada um de nós. Sabe o que entristece? Ficar longe da vontade de Deus. Eu falo, a gente pode conquistar o que for aqui nessa terra. Não tem coisa mais gostosa do que fazer a vontade do Senhor. Não existe nada mais gostoso do que você ver uma família que chegou completamente destruída. E daí o Senhor faz uma obra maravilhosa. E por misericórdia Ele usa a vida dos irmãos. Daí a família é restaurada, os filhos são restaurados, é tudo transformado. Você foi o quê? Uma ponte, um canudo onde passou o óleo e aquela pessoa foi completamente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, igreja, que a gente venha ser sempre essa ponte, esse canudo. Essa é a nossa função, esse é o nosso chamado. As suas lutas, vamos apresentar para o Senhor, Ele vai tomar conta. Curando ou não curando, a gente vai continuar transpirando o Espírito Santo de Deus por onde nós passarmos, em nome de Jesus, amém? Agora vamos entrar aqui no texto de Filipenses. Filipenses 2, uma leitura média aqui, de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Daí entra aquele versículo que a gente sabe de cor também, Filipenses 2, de 5 a 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor tem falado com a gente. E eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor é aquele que nos convence da justiça,
do pecado, do juízo. Peço que o Senhor toque no coração de cada um de nós, Pai, para que a gente venha estar mais parecido com o Senhor, para que a gente venha estar mais alinhado com a Tua vontade, para que a gente venha estar conectado com o Senhor e fazendo as Suas direções, aonde nós passarmos, Senhor. Trata dos nossos corações, das nossas emoções, das nossas lutas, Senhor. O Senhor sabe que nós passamos por lutas, por dificuldades, meus irmãos também passam, em várias áreas, na área financeira, na área de moradia, na área familiar. Peço, Pai, que nesse momento o Senhor traga uma paz aos nossos corações para que a gente possa ouvir a Tua palavra e deixando todos os problemas de lado, exercitando a nossa fé e tendo a certeza que o Senhor que toma conta das nossas vidas. Nós dependemos de Ti e pedimos a Sua direção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse texto que a gente acabou de ler, eu vou passar versículo por versículo aplicando um pouco. O apóstolo Paulo tem um modelo que ele aplica em todas as cartas que ele escreveu. Ele fala de mudança de mentalidade, de mudança da forma de agir, né? Mudança de mentalidade, mudança na forma de pensar. Então ele vem ministrando sobre transformação em todas as cartas. Se você for ver, ele lembra quem você era, quem você é e qual o seu objetivo. E não é diferente nessa carta. Ele está falando aqui, existe a necessidade de uma mudança de mentalidade. Nós saímos de um reino e nós estamos inseridos num novo reino. No reino que eu vivia, tinha um rei. E eu me submetia involuntariamente ou sem perceber as vontades daquele rei. Quando eu venho para o reino da luz, e ainda tenho o desejo de fazer as vontades do reino das trevas, a palavra de Deus parece para mim um conjunto de regras que está me colocando igual põe no cavalo, uma rédea, e que eu não posso mais fazer aquilo que eu gostava de fazer, mas que não edificava. Então o apóstolo Paulo fala, não tem como a gente estar no reino da luz com a mentalidade do reino das trevas. As coisas da igreja vão ser muito chatas. Mesmo. Eu sempre achei os crentes um sujeito chato. Sempre achei. Sempre achei. Quadrado, sem graça, sem vida. Até um dia que eu virei esse chato. E vi que não é chato. Que é alegre, que é gostoso, que existe um regozijo, que eu não preciso tomar uma. Entendeu? Eu não preciso nada disso, porque eu tenho o regozijo do Espírito. Quantas vezes você está lendo a palavra, orando, buscando a presença de Deus, e de repente você é revestido pelo poder de Deus, você começa a chorar. Poxa, eu não preciso mais disso, eu chorava de bêbado. Era outro reino. Mas se eu estiver aqui com o desejo de ir lá, então eu não mudei a mentalidade. Às vezes a gente está na igreja há 15, 20, 18 anos, com a mentalidade antiga, então, poxa, o pastor é um sujeito chato. Eu não vou no culto, ele me liga. Acontece. Mas o pastor, ele pastoreia as ovelhas do Supremo Pastor. As ovelhas não são dele. Então, se o Senhor delegou a nós essa responsabilidade, a nossa responsabilidade é de saber o que está acontecendo. Não é tomar conta da vida de ninguém. Cada um toma conta da sua vida, mas se precisar de ajuda, a gente está aqui. E se tiver algum probleminha, a gente corre atrás. Mas existe essa necessidade de mudança de mentalidade. A igreja de Filipenses, por mais que seja uma igreja amada, eles eram fiéis a Paulo, eles estavam passando por um período de luta também. Então Paulo manda essa carta para eles, para falar, poxa, está tendo divisão entre vocês. Existem pessoas que estão pregando por motivos egoístas, existem pessoas que estão pregando o evangelho, e o apóstolo Paulo fala assim, não importa, o importa é que preguem. Deixem que preguem, não importa isso. Mas eu quero escrever para vocês, igreja amada, que vocês venham ter uma mudança de mentalidade, que vocês venham caminhar em unidade, porque isso está paralisando o ministério que Deus colocou na mão de vocês. E ele falou uma mudança de mentalidade, está lá em Filipenses 2, 1 e 2. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Apóstolo, um líder que havia estabelecido a igreja, falando para eles, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, tratando de divisão, tratando de brigas internas, e essas coisas estavam paralisando a obra que Deus poderia estar fazendo através da vida desses irmãos, de uma igreja amada, de uma igreja fiel e de uma igreja que investia com força financeiramente no ministério de Paulo. Mas existia ainda a necessidade de mudança de mentalidade. Confesso que essa é uma das áreas mais complexas para nós como igreja, e para mim também. Tem áreas que, poxa, eu não quero mudar essa mentalidade, porque me dá prazer.
Mas o Senhor quer que a gente mude uma mentalidade, né? Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se a gente não transformar pela renovação da nossa mente, a gente não vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o nosso foco vai estar ainda no passado. Todas as cartas de Paulo falam sobre transformação de mente. Mudança de... Se eu estiver preso num objetivo que eu tenho, eu vou abrir mão de tudo que Deus colocou na minha mão para cumprir aquele objetivo. Ou seja, eu estou com minha mente antiga. E ele está de forma clara. São versículos muito conhecidos esses que a gente está lendo, mas que existe essa necessidade de renovação. Se ainda não está tendo uma alegria na presença do Senhor, em fazer parte do corpo de Cristo, ou se a sua alegria está só naquela expectativa de que Deus vai te curar e vai te abençoar, talvez a mentalidade ainda não foi transformada. Daí você não vai conseguir experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou conseguir experimentar. Então ele está falando assim, muda de mente, transforma a sua mente. Transforma a sua mente. Daí você vai ver o quanto é bom servir esse Deus maravilhoso, Deus poderoso. Eu entrava na igreja e via esses irmãos lá adorando e chorando. Eu falei, pô, é doido. Um dia o Senhor me pegou e me fez chorar. Eu já saí de culto carregado. Assim, mas o Senhor vai... Daí ele começa esse processo de transformação nas nossas vidas. Mas tudo que acontece no mundo espiritual, num culto, ou o que for, tudo aquilo que a gente recebe do Senhor, é para a gente colocar em prática lá fora. Sabe, existe uma característica de nós, crentes, quando eu me converti, eu parei de andar com todos os meus amigos que eu andava. Mas, se eu for analisar agora, eu errei. A gente se fecha em nós mesmos. Como você sal da terra e luz do mundo no meio de um monte de luzinha? Como eu vou testemunhar se aqueles amigos que me amavam, que a gente andava e estava sempre junto num momento, eles não querem nem saber de Jesus. Eu falei assim, Jesus tirou esse meu amigo. E o cara ficou louco, não sai mais com a gente. A gente vai ser sal da terra e luz do mundo quando a gente se relacionar com as pessoas. A gente tem que realmente andar com os nossos irmãos, mas a gente tem que conhecer, a gente não tem que viver o mundo não, mas quanto da minha família eu empurrei para longe da presença do Senhor, porque eu deixei de estar nos lugares, porque eu estava envolvido com a igreja. Deixei de estar nas festas, nos aniversários, nos casamentos. A responsabilidade com o ministério é uma coisa. Agora a gente é sal da terra e luz do mundo, na nossa família, nos nossos amigos antigos. Se a gente ficar só aqui andando entre irmãos, é muito gostoso, mas até que a minha luz esteja fraquinha, ninguém vai perceber, porque já existem outras luzes. A gente precisa prestar atenção. Quantos amigos nós afastamos de Cristo? Porque nós não relacionamos mais. Eu falo de preconceito meu, eu falo, poxa, eu estou aqui, encontrei alguns amigos, a gente está aqui conversando numa mesa de bar, se alguém passar, o que vão pensar de mim? Olha a minha cabeça. Mas eu estou falando, mas eu estou ali para ser luz, para ser sal, para falar do amor de Cristo, para testemunhar, que eu posso estar junto com eles e não fazer o que eles fazem mais. Para que eles venham ser impactados com o amor que Deus derramou no meu coração, a ponto de eu estar com eles e não ter medo do preconceito, porque Jesus andava no meio do povo, falava com prostitutas, ia na casa de publicano. Eu não, ia... que ele é publicano, deixa ele. Nós somos assim. Nós somos assim. Então, que a palavra venha nos lavar a ponto de todos esses paradigmas caírem e a gente ter uma vida mais leve. Porque viver para Cristo não é um conjunto de regras, é uma liberdade que faz a gente filtrar aquilo que a gente vai fazer certo, aquilo que a gente vai fazer errado, mas que a gente venha ser um instrumento do Senhor na vida do próximo. Senão o nosso meio é muito limitado. Desde que a gente está aqui na igreja há 25 anos, eu me relaciono aqui dentro da igreja. Tem alguns amigos fora ligados ao trabalho. Mas até que o sujeito vire crente ou não, na minha cabeça, a gente tem um relacionamento limitado. Muito limitado. E quando se fala em irmãos de outras igrejas, são quase OVNI.
Senhor nos chamou para uma liberdade. Não é para que a gente tome o formato do mundo, mas que a gente seja sal da terra e luz do mundo por onde nós passarmos. Então a gente precisa ter essa transformação completa na nossa mentalidade, para que a vida seja leve. Para que quando eu encontrar um irmão ou um amigo do mundo e estiver num restaurante com ele, eu falo, poxa, espero que ninguém me veja aqui. Isso vem no meu coração, estou falando para vocês. Isso vem no meu coração. Porque eu me permiti, ou eu me transformei nisso. Então a gente precisa de uma liberdade para a gente estar com Cristo e falar de Cristo e viver Cristo e testemunhar Cristo por onde quer que seja. Aqui é fácil e gostoso. Jesus estava exortando eles a serem servos. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas do interesse dos outros. O modelo do mundo é levar vantagem. Nós que somos brasileiros, assim, culturalmente, a gente tinha que levar vantagem. O cara quer vender o carro por 50, foi quer dar 45. Mas eu tenho 55 no bolso. Mas só para falar, ele pediu 50 e eu paguei 45. Então, eu estou falando de um sistema cultural brasileiro. É normal, a gente gosta de levar vantagem. Mas o modelo da palavra é diferente. Considere os outros superiores a si mesmo. Pense no interesse dos outros, não somente no seu interesse. Poxa, isso aí é muito difícil da gente colocar em prática. É realmente muito difícil. E Paulo estava falando para uma igreja amada. Cuide somente não dos seus interesses, mas do interesse dos outros. O sistema diz que temos que nos associar com pessoas de maior influência. Quando a gente vê os coaches falando, eu não sou contra coach não, mas ele fala, olha, você quer crescer? Quem são os seus 5 melhores amigos? Daí, lá do meu trabalho, o cara me ajudante. Então, você vai ser o Everest desses caras. Você tem que procurar pessoas mais altas. Beleza, tá certo. Mas a palavra nos diz, aqui em Romanos, abençoe aquele que os perseguem. Não está no boletim, eu acho. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham as mesmas atitudes uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Romanos 12, 14 a 16. Porque senão a gente vai se elitizando. As pessoas vão se elitizando automaticamente. Realmente eu quero andar com quem pode me fazer crescer, com quem pode me fazer enxergar mais longe. E a gente precisa disso. A gente precisa crescer profissionalmente, a gente precisa crescer espiritualmente. Eu quero andar com homens de Deus que conheçam a palavra, que temam ao Senhor, que a gente compartilhe a palavra e que Ele me exorte a ponto de eu crescer mais na presença do Senhor. Mas, como servo de Jesus Cristo, a gente tem que ter a capacidade de se associar com pessoas que não têm nada para nos dar. E a gente tem que pensar no interesse deles. Então, se ele não tem nada para me dar e eu tenho, é porque Deus me deu. E se Deus me deu, não é meu, é dele. Então, como que eu vou dizer? Nós somos dispenseiros de Jesus Cristo. Então, tudo que a gente tem é dele. Para quê? Para abençoar a vida dos outros. Seja uma palavra, um abraço, uma oração, ou financeiramente, da forma que for. Nada é nosso. E o Senhor quer fazer essa igreja, uma igreja viva, uma igreja que seja canudo, que seja ponte o tempo todo, para que a gente chegue na presença dEle e que a gente leve pessoas, para que pessoas passem por essa ponte que somos nós e cheguem à presença do amado e que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, em terra, antes do juízo. Amém? Paulo estava falando, ponto 3 aí, falando para eles abrirem mão das suas glórias pessoais. Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho que está no boletim de vocês que Paulo estava lembrando a eles a responsabilidade de serem parte do corpo de Cristo. Haviam divisões entre eles, por isso tinham perdido o foco.
Possivelmente muitos queriam o benefício de serem corpo, mas por chateações estavam paralisados, pensando somente em suas próprias vidas. Eu escrevi uma coisa aqui, e vou falar, mas vocês escrevem a lápis. Assim, que o Espírito Santo respeita a lei da física. Ele é espírito, ele não precisa de lei da física. Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa é a lei da física. Mas o Espírito Santo respeita. Enquanto eu não abro mão de mim mesmo, da minha própria vida, dos meus desejos, ele não vem ocupar esse lugar. Se existem áreas que precisa abrir mão, vamos abrir mão. Quando eu me associo com pessoas de posição inferior, eu não estou perdendo a minha identidade. Quando Jesus abriu mão de ser Deus, de colocar Deus em prática no dia a dia dele aqui, ele não perdeu a identidade de ser Deus. Ele não perdeu. Então, quando a gente se associa com outras pessoas, a gente não perde a nossa identidade. A nossa identidade está cravada. Nós somos nova criatura no Senhor. Nós somos essa raça eleita. Nós somos esse sacerdócio. Nós somos o irmão do unigênito, do primogênito, né, que era unigênito. Então, isso já está gravado nos nossos corações. Então, se a gente abrir mão e servir ao próximo, a gente não vai estar perdendo nada. A gente vai estar sendo edificado e edificando a vida dos nossos irmãos. Abram mão das suas glórias, porém sem perder as suas identidades. Coloquem em prática o dom que Deus deu a vocês. Usem os seus talentos individuais para o próximo. Deixem o fruto do Espírito fluir através das suas atitudes. O que devia estar acontecendo ali é que os frutos e os dons que aquela igreja tinha, possivelmente estavam sendo paralisados. E agora eu quero conversar com vocês. Quantas coisas nos paralisam? Vamos falar dentro de um ministério mesmo. Você sabe que Deus deu dons a vocês. Cada um sabe o dom que tem. Cada um sabe do talento que tem. E quanto do dom e do talento, nós já conversamos sobre isso um pouco aqui numa sexta-feira, eu estou colocando em prática, o quanto do dom ou do talento que Deus me deu, eu estou paralisado porque um dia eu fiquei chateado com alguém. Com a quebra de unidade, com a quebra da aliança, com a quebra do relacionamento, se paralisam. Isso acontece dentro dos casamentos. Eu paro de fazer alguma coisa porque ela me chateou e às vezes ela nem sabe que me chateou. Mas chateia. Mas chateia. Mas acontece aqui dentro. Você sabe o dom que Deus te deu. Você sabe a quantidade que você já recebeu de Deus. E o quanto disso você tem conseguido colocar para fora ou o quanto disso você tem retido para você. Então, a gente vai ser motivados pelo espírito de excelência quando a gente conseguir tirar mais essas escamas e ver que a gente está paralisado em muitas áreas, que a gente já poderia estar fluindo muito mais e sendo um instrumento desse Deus poderoso, para que muitas mais pessoas estivessem na presença dEle. Nós já conversamos bastante por aqui, e a gente entende que o Evangelho foi um preparo, os 4 Evangelhos foram um momento de preparação desde o nascimento de Jesus, de tudo uma preparação para quê? Para que os discípulos chegassem em um ponto e conhecessem e nascesse a igreja em Atos. Então, quando a gente está lendo e está buscando ao Senhor, o Senhor está preparando nós como igreja para ser como aqueles discípulos que passaram por Atos e foram revestidos no Pentecostes. O Senhor já nos revestiu. O Espírito Santo ainda não havia descido, mas hoje ele já habita dentro de nós. Então, esse poder já está à nossa disposição. E eu paraliso o meu dom por uma chateação. Eu paraliso o meu dom por qualquer coisa. E os dons, a gente vai estar lendo aqui, os dons são ferramentas especiais para a edificação da igreja. Uma vez que eu paraliso o meu dom, eu estou impedindo um certo crescimento da igreja. Efésios 4,16 fala que a justa cooperação de cada parte, o corpo edifica o corpo para a edificação da própria igreja. Então, com a justa cooperação, então se cada um tem um dom, o Senhor coloca pessoas com dons diferentes para andar junto. Não é competição.
É capacitação de Deus, que Ele sabe, vai montar o computador, pega o motherboard, vai pôr no cada lá o hardware, depois o software. Para quê? Para que a máquina funcione. Cada um tem um dom, a Bia tem um dom. Tem talento. Cada um de nós tem um dom. Então, quando a gente coloca o dom em prática, a igreja é edificada e a igreja cresce. Agora, quando eu paraliso o meu dom, a igreja não vai parar de crescer. Mas poderia crescer mais rápido. Porque nem os leões pararam a igreja do Senhor, né? O império não pode prevalecer, né? Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Né? Então, é isso. Agora, quero que você pense, reflita. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? O que Deus depositou sobre as suas vidas que estão em prática? O que Deus depositou sobre as suas vidas que estão paralisados? Porque a gente vai ver uma igreja caminhando. A gente vai ver uma igreja caminhando, não uma igreja parada, uma igreja caminhando, uma igreja caminhando, uma igreja caminhando. Eu não quero reter o dom que Deus me deu. E eu fico perguntando, me fala aí, Deus, qual que é? Efésios 4, 7 e 8. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu aos céus, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Os dons não podem ser paralisados. Nenhuma circunstância deveria parar aquilo que nos foi presenteado para que o reino seja edificado. Os talentos são iguais aos dons. E talentos são natos ou desenvolvidos para a glória de Deus com o mesmo objetivo do dom. Romanos 12, 6 a 10. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Não odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se, olha só que legal, uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. É uma transformação, é uma mudança de mentalidade completa. Porque a gente não vem com esse software aqui. Eu não nasci com esse software. Não, eu não nasci com esse software. Né? E Deus quer nos reprogramar. É uma mudança de mentalidade. Né? A palavra tem que mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Nossa visão de mundo hoje é diferente. Ela é focada para o quê? Para o reino que nós fomos inseridos, onde já tem um rei estabelecido, que a gente está aqui para falar do amor dele, para viver o amor dele, que os nossos interesses agora são em fazer a vontade do nosso Pai, que o meu interesse deve ser em que meu irmão seja mais beneficiado do que eu, e que meu irmão cresça mais do que eu. Nossa, isso aí é coisa de louco. O apóstolo Paulo, mas ele era louco, né? Um louco perseguidor da igreja, depois se transformou em um louco em falando do amor de Cristo e viveu para isso. Nossa, no dia a dia a gente passa por muita luta. E essas lutas às vezes nos tiram do trilho. Eu passo por algumas lutas que me tiram do trilho. E quando ele descarrilha, sai muita coisa ruim. Daí no dia seguinte eu tenho que ir lá e pôr ele de volta no trilho, pedindo perdão, reconhecendo o meu erro. Cara, pedir perdão é chato demais. Principalmente quando a pessoa... Tive uma situação no trabalho, umas pessoas lá, muito educadas, e na construção eu já falei, né? Tem uma palavra lá que eles usam antes de qualquer coisa. E é muito... Daí o pessoal jogou um lixo no nosso lugar lá, nós tínhamos limpado, o pessoal jogou lixo. Daí os meninos foram falar com eles, xingaram os meninos, daí eu fui lá. Mas daí eu cheguei animado, sabe? E fui lá falar com ele. E daí eles xingaram. Daí eu falei, eu não vou tirar, você vai tirar. Não vou tirar, daí eu comecei a chutar as coisas, gente.
Daí ele falou alto, eu falei na cara dele, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo? Já tinha feito, daí liguei para o supervisor, falou, esse cara está dando problema aqui, pede para alguém vir tirar o lixo. O supervisor foi lá, mandaram limpar a área. Daí eu com a vergonha. Daí à noite, conversando com o Senhor, eu não sabia onde enfiar a cara, mas não tem jeito, igual Adão se escondeu. E daí foi a noite que eu não dormi, Lu. Foi isso. Acordei 3h40. Daí ora e não dorme, ora, não dorme. Cheguei no trabalho super cedo. Cheguei no trabalho antes das 6h30. Daí já vi um dos caras lá. Daí fui lá pedir perdão pro cara. Meu Deus. E o pior, que o cara não demonstrou nenhum arrependimento, nenhum sentimento. Isso é o pior, sabe? Tipo assim, ok. Paz do céu, o cara não é espiritual. Mas a gente tem que passar por isso. Não é, realmente é para mim, é para o Senhor, é para o reino. É para mim. O reino está estabelecido. Mas eu tive que passar. Depois daí o outro não tinha sumido, eu achei o outro no outro andar lá depois, fui lá pedir desculpa para eles. Também, a atitude é a mesma. Meu Deus, não devia nem ter pedido, né? O meu sentimento. Mas, meu sentimento, não devia ter pedido perdão. Daí, beleza. Mas mudou o relacionamento desses caras. Eles não melhoraram com os palavrões, mas depois vieram, posso ligar a sua extensão aqui? Mudou. As coisas mudaram. Essas pequenas coisas fazem diferença nesse mundo, porque eles estão acostumados, o mundo é hostil. Então, quando o cara age com hostilidade, ele está acostumado a receber hostilidade. E quando ele agiu assim, eu respondi para ele na altura dele, só não xinguei. Porque o vocabulário nessa área está morto. Mas eu queria pegar a paida nele. Então tem que morrer. Ainda tem muitas áreas para morrer. Estou falando, o sangue subiu. Poxa, esse cara não é espiritual. Beleza, não tem problema. Mas o Espírito Santo me incomodou, viu? Me incomodou, tirou meu sono. Graças a Deus, estou dando testemunho. Se tivesse só na primeira parte, eu ficava caladinho aqui. Eu ia ficar refém do meu pecado. Mas como o Senhor já me tirou esse peso, mas a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Então, se a gente errar, pede perdão. E bora. Eu não tenho peso nenhum nessa relação. Não tenho peso nenhum nem em contar essa história hoje. É vergonhosa, mas não tem peso, porque o Senhor nos tirou, está me tirando desse lugar, está me tirando desse lugar, e eu tenho que me dedicar uns aos outros com amor fraternal. Eu tenho que orar pelos meus inimigos, para aquele cara que me xinga. Então, é uma transformação de mente assim, no capricho, mas está à nossa disposição, porque o capacitador está aqui, dentro de cada um de nós. E tudo isso reflete no ponto C, no fruto do Espírito. A gente vai ser reconhecido realmente por nossas atitudes. O fruto do Espírito. Por onde nós passarmos, as pessoas vão saber que existe um Deus que habita em nós pelas nossas atitudes. Eu me envergonhei num dia e tive a oportunidade de me redimir no outro. Mas a gente passa por isso no dia a dia. E em relação familiar? Quantos parentes a gente não fala? Quantos são lulistas e bolsonaristas? E aí vai. Assim, não, porque a gente pode falar de oposto agora sim, né? É fácil. O fruto do Espírito, característica daquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de excelência. Todos nós conhecemos muito bem isso, Gálatas 5, 22-24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, Márcio, mansidão. Domínio próprio, Márcio, domínio próprio. Tem que ser antes do chute. Domínio próprio, vai dar. Até perdi aqui onde fica. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos.
Acho que o versículo está errado, o nome do versículo. No boletim está errado, vocês corrigiram, Cris? Está 24 e 24. Ah, não é só eu que errei aqui. Conclusão. O que tem nos paralisado? Existem muitas pessoas para ouvirem sobre as grandezas de Jesus. E a igreja foi delegada essa responsabilidade. Apesar de nossas lutas diárias, somos o tabernáculo do Espírito Santo. Não vamos mais deixar as nossas lutas pessoais impedirem o mover de Deus através dos nossos testemunhos, do fruto do Espírito, dos nossos dons e talentos. Vamos orar? Vamos orar? Amém? Pode colocar de pé, o louvor pode vir para cá. Gostaria que vocês meditassem nesse momento sobre os seus dons, sobre os seus talentos e sobre aquilo o que te fez parar. Qual o caminho de volta para que não fiquemos mais paralisados? Ou o que está faltando para começar a estar ativo na presença do Senhor? Quero ter um momento de oração, que você pense, que você ore ao Senhor e que Ele fale com cada um de nós as áreas que a gente pode estar atuando melhor, as áreas que precisam ser restauradas por Ele, porque Ele vai restaurar, Ele tem interesse. Mas às vezes a gente olha, Espírito Santo, vem sobre mim. Beleza, Ele já veio, Ele está em nós. Daí Ele vai falando, tá bom, Márcio, eu já vim sobre você, agora abre os seus olhos, para que você possa enxergar o quanto eu estou aqui dentro e o quanto eu posso fazer por sua vida, o quanto eu posso fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Vamos orar? Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. A gente entende que há uma multidão lá fora que não ouviu falar do Seu nome, ou que ouviu e tem algum preconceito, por causa de algum testemunho negativo de parte do corpo de Cristo. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai. Nós queremos viver para a glória do Senhor, Pai. Nós queremos nos prostrar diante de Ti. Nós queremos exaltar o Teu nome em todo e qualquer lugar, Pai. Nós queremos que as nossas atitudes venham ser essas que agradam ao Senhor, Pai. Nós queremos que as nossas atitudes venham ser modelo, que venha transformar os ambientes por onde nós passamos, Pai. Nós não queremos somente ser sal da terra e luz do mundo, onde já existe sal e luz, Pai. Nós queremos ser instrumento do Senhor nas áreas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, no meio familiar, Pai. Quantos familiares, Senhor, a gente não conversa mais? Com quantas pessoas que nós já fomos tão íntimos, Pai, mas alguma situação nos afastou, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor traga uma restauração completa, que o Senhor traga um quebrantamento nos nossos corações, que o Senhor nos mostre, Pai, o tamanho da responsabilidade que o Senhor colocou junto com a salvação que o Senhor nos deu, porque hoje nós somos salvos em Ti, mas o Senhor também nos chamou para sermos corpo de Cristo, Pai. Que cada um de nós venha ser um corpo unido, ligado, onde cada um opera a Tua parte, onde cada um sabe, Senhor, o que tem que fazer, Pai. Que nenhum de nós, Senhor, venha estar com os dons paralisados, Senhor. Que nenhum de nós venha estar com os talentos paralisados, Pai. Que o fruto do Espírito do Senhor venha fluir nas nossas vidas de uma forma natural, não como um conjunto de regras, Senhor. Transforma as nossas mentes, Senhor, para que a gente possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Toque nos nossos corações, Senhor. Traz também, Senhor, restauração nas áreas que precisam ser restauradas no coração de cada um dos meus irmãos, meu Deus.